Fala aí, galera, tudo bem? Estamos aí com começando, né? Mais um Pô de Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Nossa série de discípulos acabou, mas hoje nós temos uma convidada, né? Muito especial para conversar um pouco com a gente, tá bom? Como sempre de costume, no começo dos nossos episódios, nos sigam nas nossas redes sociais, podcast.podcristo no Instagram. Nós temos também nosso canal no YouTube, nossas plataformas de áudio no Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music e entre outros, tá bom? E como a gente sempre fala, fique à vontade, pegue sua Bíblia para acompanhar com a gente tudo que nós iremos falar, não é, Rebeca? É isso aí. Boa noite, pessoal. Hoje nós iremos trazer um tema muito especial, tema atual, inclusive. Acredito que atemporal é a palavra que define melhor. E que nos mostra aí que nós podemos servir a Deus independente de qual seja a forma, né? O importante é que a nossa boca e o nosso corpo exaltem ao Senhor, né? Amém. E pra gente começar, vou começar apresentando quem é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Como que você está? Estou bem, agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz. Pra mim é muito... É uma coisa que eu me sinto honrada mesmo de estar falando da dança, porque a dança, querendo ou não é um ministério tão bem visto, não era antigamente, né? Começou a fluir agora e pra mim tá sendo muito especial poder falar um pouquinho disso. Show. Amém. Ju, antes da gente começar a falar especificamente sobre dança, a Ju já revelou aí qual é o tema do episódio de hoje. Eu queria, porque assim, nós te conhecemos, algumas das pessoas que ouvem esse podcast te conhecem, mas eu acho que grande parte não sabe quem é a Juliana Rodrigues, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho quem é você e como você iniciou a sua caminhada cristã aí. É engraçado falar da dança assim, porque antes de eu entrar na igreja, eu não gostava de dança, né? Por exemplo, a gente tem as nossas famílias, tudo certinho, e quando a gente saía assim... a família da minha mãe é bem mais animada que a família do meu pai, o Pablo sabe, né? Minha família da minha mãe é bem de ouvir música, de dançar, de fazer passo, e eu nunca gostei. E o interessante é que assim que eu entrei na igreja, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o Ministério de Dança, que na época dançava dançava o Bezão, dançava um monte de gente que hoje não dança mais, né? Mas... sou não tão nova convertida assim, né? Mas tem aí mais ou menos, eu acho que uns 8, 7 anos por aí. E antes eu era católica, né? Eu seguia a religião do meu pai, depois acabei ficando um tempo sem ir, até que a tia Beth convidou. E aí a gente começou a ir, e quando eu cheguei eu me interessei pela dança e a Júlia pelo louvor, né? São coisas muito diferentes. E já vai fazer, se eu não me engano, 4 anos que eu tô na dança, que foi assim que a Kátia me convidou. E é um ministério que eu entrei, desde então nunca saí, nunca precisei dar um tempo de, tô desanimada, vou dar um tempo. É um ministério que eu tô assim, 4 anos direto. Amém. Bacana. Pra quem não sabe, a Juliana é minha prima. Tenho muito orgulho da prima que eu tenho. E vamos aí pro nosso tema, né? Quando nós falamos de dança, gente, não tem como não entrar talvez na história do que é a dança. A dança, só pra gente dar uma introdução, ela sempre surgiu, né? Desde aí da pré-história, se tem dança. E quando a gente fala dança, o que é dança? O que é dança, Ju, pra você? O que representa a dança? A dança é um movimento corporal, né? A gente costuma falar aqui, da mesma forma que dá pra adorar o Senhor cantando, ensinando, dá também pra ser dançando. Então, nada mais é do que você louvar, adorar a Deus com o seu corpo, com o seu gesto, né? Sempre tomando cuidado com tudo aí, como que é as roupas, a dança, como que é o gesto, porque tudo tem que ser sempre direcionado ao Senhor. Então, quando eu danço, eu tenho que primeiro sempre levar a Deus a minha dança. Então, sempre que eu faço algum gesto, sempre tem que ser de exaltação e sempre glorificando ao Senhor. Então, mais uns movimentos mesmo. Sim, eu vi que
A dança sempre existiu, como o Pablo falou, mas a dança como ministério, a dança ministerial, né? Ela surgiu depois de um avivamento do protestantismo e houve ali uma fusão de influências, de ideias e pensamentos. E foi quando a igreja começou a se adaptar à dança como forma de louvor, né, de servir, e aos vários ritmos da música, porque também não era uma coisa bem vista, né? Não tem como a gente falar de dança sem falar de música. E a música no meio cristão era algo muito tradicional, e até que depois desse avivamento houve aí a inserção dos vários ritmos. E, junto com isso, veio a inclusão da dança para a igreja, mas durante muito tempo a dança era algo mal visto, né? Porque as pessoas mais tradicionais entendiam que era a imitação do mundo. Uhum. E é por dois motivos, assim, que era mal vista. O primeiro é porque lá na pré-história usavam danças para fazer rituais, né, a deuses. Então, para pedir chuva, para pedir sol, para agradecer por algo que aconteceu. E também, duas pessoas que são citadas na Bíblia, que a gente vai falar ao decorrer aí, que é Miriam e Davi, foram pessoas que dançaram, mas que Miriam ficou leprosa depois. Davi, né, acabou acontecendo um adultério lá, tudo, mas as pessoas falam que tem a ver com a dança, mas não tem nada a ver com a dança, né? Uma coisa não está ligada à outra. Então, algumas pessoas julgam a dança por vários motivos, e esse é um dos motivos. Até um dado que eu peguei, né? Havia esse preconceito na Idade Média, né? O cristianismo daquela época tentou combater a dança devido realmente eles colocar como algo que era uma idolatria ao corpo, um rito ao corpo, porque a dança, por ela estar ligada a toda a pré-história, e o cristianismo também, né, vem de muito tempo, e a dança também tem muita coisa da Grécia, né, dos deuses, traz muita referência aos deuses, e aí acaba sendo mesmo com um olhar meio preconceituoso. Isso. Acredito que até hoje, hein? Sim. Talvez tenha alguém que tenha um olhar ainda preconceituoso. E não tem como falar de dança sem falar de Davi e Miriam, né? E naquela época também houve esse choque, né? Quando Davi entra dançando, ele escandaliza algumas pessoas. Sim. E talvez é o cuidado que nós precisamos ter. Mas aí uma pergunta que eu até coloco pra gente debater esse olhar tem que ser tomar cuidado a gente ou nós precisamos também rever os nossos conceitos sobre religião? O que eu penso, né? Não sei se a Ju concorda aí com o que eu vou falar, mas eu acho que muito da maldade ou da estranheza que a gente vê parte da gente e não do que está sendo apresentado. Nós temos uma caminhada cristã e hoje, por exemplo, se a gente vê alguém falando em línguas, é normal. Mas lá no início, Pablo nasceu no berço cristão, né? Mas pra gente que se converteu durante a adolescência, aí, numa fase quase adulta, no início, causava estranheza ver pessoas manifestando o Espírito Santo ali, falando em línguas. Hoje a gente entende que isso é um dom porque a gente tem um discernimento. E eu acredito que assim é com a dança. A estranheza que é causada, na maioria das vezes, não parte de quem está dançando. O exagero não vem dessa parte. Vem do escandalizar de quem está olhando, na verdade. Porque as pessoas ainda têm uma visão muito fechada sobre o que é igreja, sobre um Deus em cima de um trono todo-poderoso, e não sobre o Abba Pai que a gente conhece no Novo Testamento, sobre o tempo da graça. Eles não estão acostumados com a liberdade que há no movimento chamado igreja, né? Eles têm uma visão muito doutrinária sobre o que é a igreja. E aí causa essa estranheza. Não sei se a Ju concorda com isso. Eu acredito que seja dos dois lados, né? De quem tá dançando, de quem tá olhando. Mas também concordo que é mais sobre quem tá olhando, né? Muitas vezes é falta de entendimento. Então, por exemplo, uma pessoa que cantava no mundo aí antes de entrar pra igreja, depois que entra pra igreja não muda e começa a cantar de uma forma diferente, a dança também entra. A dança não existe aí só pra gente ficar... pras pessoas que, né, não estão na igreja, ou que muitas vezes estão. O fato de eu dançar na igreja não significa que eu não posso dançar, sei lá, uma valsa, uma música,
né, diferenciada, de ritmo diferenciado, por exemplo, as músicas antigas, né, que hoje tem muito em família, em festas de família. Então, depende muito de quem tá olhando, mas às vezes tem a falta de entendimento, sim. Eu acredito que tudo tem os dois lados, né, os dois pontos de vista. Mas a gente também tem que se policiar. A dança tem que se policiar por quê? Em questão de roupa, em questão de passo, porque antes era visto como uma coisa pra sensualizar, né? E a dança na igreja a gente sabe que não é e não deve ser assim. Então, acho que os dois lados tem que tomar cuidado. Acho que um ponto, então, que a gente já pode tirar desse princípio aí que a gente está conversando, então, é a intenção, né? Com que intenção você dança? A Ju colocou a questão da dança de família. Cara, talvez quando você tá dançando entre as famílias ali, você não tá dançando para expressar um louvor a alguém ou a algo que talvez era relacionado naquela época, né? Eles colocavam que todo tipo de dança era exatamente. Você cultuando ou idolatrando alguém ou algo. Era específico para aquilo, né? Isso, né? Então, diferente talvez da dança da igreja, que você dança na intenção de louvor, de ser uma expressão, um movimento do seu corpo em louvor a Deus, né? Até peguei aqui o Salmo 150, que é o último Salmos do livro de Salmos. Que diz assim, ó, vou ler rapidinho. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louve-nos no seu magnífico firmamento. Louve-no pelos seus feitos poderosos. Louve segundo a imensidão da sua grandeza. Louve ao som de trombetas. Louvem com lira e com harpa. Louve com tamborins e danças. Louvem com instrumentos de cordas e flautas. Louvem com símbolos sonoros. Louvem com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Então a gente coloca aí que há várias formas de louvor ao Senhor. Desde a música até com a dança. Né? Então vai da sua intenção do que você quer passar. E hoje o foco da dança tem que ser esse, né? A gente sempre dançar, mas se preocupar primeiramente a levar o nosso louvor a Deus, porque primeiro é pra Ele, né? Quando a gente se preocupa primeiro a tocar a Deus, o Espírito Santo se encarrega de tocar as demais pessoas. Então, por isso que a gente tem um papel super importante. Querendo ou não, a dança, ela demorou pra fluir um pouquinho, né? Pra tomar, assim, vamos dizer, vida. Nas pesquisas que vocês podem fazer, que eu fiz, diz que a dança ela começou a fluir, a se engrandecer lá em 1995, ou seja, tem danças que surgiram em 1960, 1950, mas essa dança mesmo da igreja só em 1995. Então, assim, demorou um pouco, né? Então, hoje o nosso papel é engrandecer. Parar pra pensar, é bem atual, né? Bem atual, exatamente. Né? O ano que eu nasci. O ano que meu irmão nasceu também, né? 2 anos antes de eu nascer, faz pouquíssimo tempo, né? E o que mais me chama a atenção, eu vou até ler o texto que fala que Miriam dançou, que tá lá em Êxodo 15, 20 e 21, que diz o seguinte: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavalo. Mas por que eu li antes de explicar o que me chama a atenção aqui? Quando as pessoas falam desse texto de Êxodo, é sempre falado sobre Miriam. Mas quando eu olho o título do capítulo 15, diz o seguinte: o cântico de Moisés. Sim. O quanto a atitude de Miriam é desprezada, cara. É colocada de lado, Não digo desprezada, porque quem escreveu a Bíblia foram homens inspirados por Deus, né? Mas ela é diminuída ali naquele momento, a importância dela. Sendo que ela estava exaltando ao Senhor através do corpo. E o que é mais louco pra mim é porque, assim, eu toco, por exemplo, o Pablo toca. O que a gente usa pra louvar ao Senhor? Nosso corpo. A gente usa a mão pra tocar. Os braços. A gente depende do nosso corpo, tem que apoiar o instrumento. E por que a dança não pode ser um instrumento de louvor ao Senhor, né? O quanto as pessoas veem isso de forma ainda... como eu posso dizer?
é mal visto, né? Em algumas culturas, em algumas doutrinas, isso ainda é mal visto, né? E as igrejas em que exercem a dança como um ministério ali são chamadas de liberais demais, enfim. E Ju, uma coisa que eu queria te perguntar, porque assim, eu já fui da dança, né? Mas aí eu entendi que esse não era o meu chamado em tempo e fui fazer o que eu tinha pra fazer, não ficar exercendo o que não era o meu chamado, né? E aí você falou que foi o primeiro ministério, o ministério que de cara te chamou a atenção ali. Mas, quando você de fato entendeu que isso era o seu chamado? Quando você falou, Deus, entendi, esse é o seu chamado pra mim, Senhor, confirma no meu coração. E a partir de hoje eu vou me dedicar ao meu chamado. Faz mais ou menos, como eu falei, uns 4 anos que eu tô na dança, mas eu confesso que no primeiro ano foi literalmente assim, ai, todo mundo tá entrando, ai, que legal, então eu acabei entrando. Mas eu acredito que foi quando eu comecei a ter uma intimidade maior com Deus, porque quando a gente entra na igreja, tudo é novo pra gente, tudo a gente quer fazer, tudo a gente quer participar. E quando a gente entende realmente qual que é o nosso chamado, tem realmente um relacionamento maior com Deus, o Deus vai nos mostrando. Eu sempre falava assim que eu tô na dança só por enquanto, só vou até eu ver o que eu posso fazer e aí eu continuo. Mas quando eu realmente tive a certeza foi quando teve uma palavra, assim, que eu não vou lembrar, que é muitos anos atrás, mas era de vaso novo, né? E entra mais ou menos nisso que eu falei pra vocês, que antes eu não gostava da dança, então eu entendi que era o meu chamado a partir do momento que eu entendi o quanto Deus me transformou. Porque como que lá fora eu não gostava, e quando eu entrei na igreja foi a primeira coisa que me mudou os olhos, que me brilhou os olhos, né, exatamente. Então eu tive bem essa certeza aí. E foi o que eu falei pra vocês, cada dia mais, assim, tem vezes que a gente precisa ser, claro, renovado, né, que a gente passa por algumas situações que desanima, mas o que me conforta, assim, toda vez que eu lembro do meu ministério, eu não lembro nunca de ter deixado ele. Por mais que eu tenha tido vontade por situações que foram causadas na igreja ou na minha vida pessoal, eu nunca deixei. Então, é uma certeza que você vem tendo dia após dia, né? Mas foi quando teve uma palavra mesmo de vaso novo e eu entendi o quanto Deus tinha me transformado por ser uma coisa nova pra mim, que era dele mesmo. Amém. E mais uma pergunta aí, pra gente já entrar nessa rodada de pergunta. Hoje, o que você acha que é mais difícil, assim, no meio da dança? Eu acho difícil o que a Rebeca acabou de falar, de ser mal visto. Então, às vezes, por exemplo, a gente faz uma coreografia tão bonita, assim, tão legal, tão intensa, e para passar para as pessoas é difícil. Então, por exemplo, tem uma música que é Aqui Ruge o Leão, né? Essa música é muito linda, o refrão é linda. E muitas vezes, através do nosso passo, falo para eles, a gente tem que passar para a igreja o que é esse que ruge o leão, que a terra estremeça. E muitas vezes o mais difícil é ver que as pessoas não levam a sério. Então, por exemplo, tem pessoas que, como a Rebeca acabou de falar, não liga pra dança, não... Porque eu não vou falar pra você o que é difícil montar a coreografia. É difícil eu conversar com o meu grupo, é difícil fazer uma apresentação, nada disso é difícil. O que é difícil é a gente conseguir mostrar para as pessoas que a dança é um ministério tão importante quanto os outros. Essas seriam as dificuldades diárias, exatamente, né? Tipo, diária. montar uma dança, montar uma coreografia, mas é realmente essa... E se eu falar que até para quem está no louvor, também é difícil passar essa... Quando você pega uma música, né? Quando você escolhe uma música para tocar, você pensa em toda a intenção que ela passa, que talvez também seja montando a coreografia. Você tem que pensar em toda a intencionalidade que você vai passar. E quando a gente tá escolhendo uma música, a gente também pensa nisso, né? E é difícil você passar em palavras ou ficar imaginando o que a pessoa vai sentir ao tocar a música. Até porque isso é diferente pra cada um, né? Até com que as pessoas se identificam. Tem gente, por exemplo, que não gosta de louvor. Na hora do louvor não canta, fica em oração, porque tem a questão da identificação. Mas eu entendo que o fato da expressão do corpo, sem o uso de palavras ali, cria essa barreira, né? Mas uma pergunta agora voltada pra pessoas aí, né? Como é, Ju, pra você liderar um grupo onde só tem jovens? Por que eu falo isso? Como eu disse, eu já fui da dança e por muito tempo, logo que eu entrei na dança, a dança era uma coisa assim, quem dança é os jovens, casou, teve filho, sai da dança.
A Ju hoje, ela é jovem, mas ela é casada, pra quem não sabe, pra quem não a conhece. O Maicon tá aqui, o esposo dela. E ela continuou porque ela entendeu que esse é o chamado dela. E eu acho que não vai largar isso, né? Que vai seguir. Mas você lidera um grupo hoje que é formado por jovens. E como é explicar, passar isso pra eles também, a importância da dança. Eu entendo que eles provavelmente têm a confirmação desse ministério no coração deles também, mas porque na nossa juventude a dança é algo pra relaxar, feito pra gente se divertir com os amigos. Postar no TikTok. A geração do TikTok, né? E aí a gente tem que... eu fico imaginando como é pra você mostrar a importância disso pra essa geração que não é muito mais nova que a gente, mas que tem um pensamento completamente diferente do nosso já. É difícil, um pouquinho assim, difícil, mas eu sou muito grata, assim, pelos três, né, que no caso hoje que estão comigo lá, que é a Stephanie, a Emily e o Lincoln, mas eu costumo falar que a gente é muito unido, assim. Então, por exemplo, a gente tem a nossa oração lá embaixo, que a gente ora todos juntos, né, de todos os ministérios, mas quando a gente sobe, porque muitas vezes a gente não desce ou demora pra descer, porque eu sempre tenho um compromisso com eles, que isso foi o pastor que conversou comigo, eu achei bacana, e eu até faço com eles. Então, por exemplo, pra eu mostrar a importância pra eles, eu tenho que fazer com que eles busquem também. Porque buscar sozinha, não tem como eu buscar sozinha pelo grupo. Eu tenho que fazer o grupo todo buscar comigo. Então, a gente tem dias diferentes da semana que a gente faz jejum. E, por exemplo, se hoje na quarta-feira o jejum é dia da Juliana, eu já amanheço e já mando o versículo. Essa é quinta do Lincoln, já amanhece e mando o versículo. E a gente sempre faz a nossa roda ali todo domingo antes do ensaio. Essa roda, porque todo domingo cada um é responsável por levar um versículo, uma palavra. No mês passado era um versículo, só levava tipo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí depois eu peguei e falei assim, não tá adiantando. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês escolham um capítulo da Bíblia. Então, eu vou explicar a história, quem escreveu, por que escreveu. E eu até comento com o Maicon, assim, as meninas são super, assim, grudadas, assim, comigo. O Lincoln, por ser homem, né, então é um pouquinho mais difícil, mas o Lincoln tem me surpreendido muito em tudo que ele tá levando, assim. Eu falo até pro Maicon, vai ter um dia que eu vou chamar você, assim, de surpresa pra você ver o que o Lincoln fala. Ele é o aluno mais esperto da sala. Ele é maravilhoso falando tudo que ele fala, assim, os exemplos que ele usa. Então, assim, é difícil, mas, claro, pra eu passar algo pra eles, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo também, né? Que nem a dança. Como que eu quero passar uma coisa pra igreja se eu não estiver buscando? Se for uma adoração vazia, ninguém vai receber. Então, o que eu faço sempre é buscar, tenho minhas devocionais, minhas leituras, mas também fazer com que eles busquem junto comigo e mostrem isso todo domingo, mas não pra mim, pra eles verem que isso é importante pra eles. Então, assim, é difícil, mas eles são bem empenhados, assim. Eu acho interessante que a dança, ela é necessário sentir. Sim. Eu acho que é bem talvez assim, um sentir quando você talvez vai num teatro, né, onde tem uma dança, você vê que no rosto, né, de quem está dançando, que ele está sentindo a música, está sentindo aquilo que ele está passando, né? Então, eu acho que diferente do teatro, na igreja, a gente precisa primeiro ser tocado. Exatamente. Acho que sempre quando a gente começa o POD, né, a gente, na nossa oração, a gente fala, Senhor, se revela a nós, para que assim nós possamos passar aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Porque se primeiro a gente não sentir, talvez fique algo apenas uma dança por dançar. Né? E a dança, ela tem que ser sentida. E na igreja ela tem que ser sentida ainda muito mais. E não ser sentida a música, a batida, não. Não é só o sentimental, Eu acho que primeiro tem que acontecer um mover diferente na nossa vida pra gente passar através do nosso corpo. Cara, ó como que é interessante, né? Quando a gente para estudar, a gente vê o quão é importante e o quão é de tamanha responsabilidade o Ministério da Dança. Tenta você passar alguma coisa através do seu braço pra alguém. Expressar através do seu braço. Passar Entendeu? uma mensagem, pensa, porque Então, às vezes a gente tem que usar tantas palavras pra se fazer entendido, imagina se fazer entendido através
do movimento de uma mão. Então né? hoje a gente tá vendo o quão importante e o quão responsável é o ministério que vocês têm na mão, né? De passar essa expressão corporal, esse sentir o Espírito Santo através do corpo de vocês. E o interessante que você falou sobre o rosto, até a nossa forma de expressão assim do rosto, a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes, quem entra na dança, o que eles sempre fazem? O que eu sempre falava, na verdade, tem que ter um ponto focal. Então, por exemplo, tá com vergonha, tá com timidez, não fica olhando pro povo, fica olhando lá pra fora, lá pro portão, lá pra parede, mas isso, querendo ou não, é ruim. Porque quando você tem um ponto focal pra você ficar olhando, significa que você tá o quê? Preocupado se você vai errar algum passo, se você vai fazer alguma coisa diferente, e isso meio que bloqueia a presença do Espírito Santo ali. Então, quando você, tipo assim, é interessante que eu até ia citar, né, que ainda nessa música do Que Ruge o Leão, a primeira vez que foi tocada, depois eu fui assistir a live e determinada hora lá, na hora do refrão, que fala que foi bem forte, que ruja o leão, o Pablo, tipo, tirou a mão do violão e você levantando, assim, cantando, e depois ele voltou rapidão. Aí eu pensei comigo, se ele voltou nas notas certas, eu não sei, mas que ele tava sentindo a presença, ele tava com certeza. E isso é interessante do ministério. Quando você tá no automático e você... eu não posso errar passo. Eu não posso errar nota. Eu não posso errar letra de música. É uma adoração vazia. Não é esse o propósito do ministério. O propósito do ministério é o quê? Que você participa. Primeiro você sente. E aí o Espírito Santo, como eu falei, se encarrega de fazer com que através de você as pessoas também sintam. E um outro ponto, né? Jesus não escolheu só pessoas capacitadas e prontas para fazer. A gente fez uma série aqui de 12 discípulos, onde a gente viu que um era pescador, outro era cobrador de impostos, o outro era arquiteto, o outro era jovem demais e estava ali sendo chamado para o ministério. Jesus, ele capacita a gente a partir do momento que a gente se dispõe a fazer o que ele tem para as nossas vidas, né? E acredito que na dança seja assim, quando a gente fica apegado ao errar no passo, a gente está apegado ao perfeccionismo. E eu penso o seguinte, se você se dedicou em gastar tempo estudando o seu chamado, na hora de você precisar exercer ele, Deus vai te capacitar para aquilo, cara. Com certeza. Pede a capacitação do Espírito Santo para exercer isso, né? Ó, que interessante, lá em 2 Samuel 6,14, fala da passagem que Davi dançou, né? Eu vou ler o 14. 6,14. Diz assim: Davi vestiu o colete sacerdotal de linho e foi dançando com todas as suas forças perante ao Senhor. O que acontece nesse momento, tá? Pra gente não ficar só na leitura. O povo de Israel tinha acabado de conseguir a arca do Senhor novamente, né? E eles entram na cidade com a arca do Senhor. O que eu quero dizer? O que representa a arca do Senhor? A presença de Deus. Então eu acredito que Davi estava tão cheio do Espírito Santo que ele não conteve o seu corpo e ele começou a dançar. Acho que mais do que cantar, ele precisou dançar para expressar toda a sua alegria perante o feito e perante também a presença do Senhor naquele momento. Então é até engraçado que às vezes a gente tá tocando lá, né, as músicas mais alegres, e só que cada um tem seu jeito de sentir, né? E no próprio louvor tem a galera que às vezes só canta, tem o Lucas que ele dança, o Lucas dança o palco todo, ele vai. O todo. A gente às vezes até precisa meio que se conter para não errar a nota que a gente precisa tocar, porque às vezes a presença do Senhor é tão grande que isso vai além do que a gente está fazendo, né? Do canto, de tocar, e a gente acaba de uma certa forma dançando, pulando, porque primeiro nós precisamos sentir essa presença, né? E assim deixar que ela se manifeste de forma natural através do nosso corpo. E as pessoas que não entendem quando a gente tá dançando, quando a gente tá louvando, quando a gente tá muito assim animado, como tava Davi no caso, tava dançando, pulando lá, a gente acaba fazendo que nem Mical, né? Quando olhou ele dançando, que tipo desprezou, e algumas
Teve uma vez que eu vi uma leitura que falava que ela, na verdade, desprezou porque ela estava preocupada, ou ela não entendia o porquê Davi estava dançando, ou porque ela estava preocupada com a reputação dele, porque ele era rei e tudo mais. Então, às vezes acontecem pessoas que nem Mical, assim, que tá só, tipo assim, vê a alegria toda, o povo, mas tá lá na janela. Não vai junto. E, tipo assim, ao invés de entender para poder se alegrar junto, acaba aí julgando, né? Ou tá preocupado com o que o de fora vai pensar, Exatamente. Quando a Bíblia já diz que nós somos os loucos e que foram chamados para confundir os sábios, né? Eu queria falar de uma coisa, graças a Deus a gente faz parte de uma geração que tem buscado conhecimento, né? E esses dias eu tava lendo um negócio das pessoas, porque muita gente fala, dança não é ministério, louvor não é ministério. Não é. A Bíblia fala quais são os ministérios. O ministério de pregar, Sim. O ministério de evangelizar. Mas eu li uma definição do que é a dança na igreja e do que é o louvor, enfim, muito assertiva, assim, que é a dança ministerial, né? Não é um ministério. Mas o que é um ministério? Não é pregar? Exatamente. O ministério não é evangelizar? Uns não foram chamados para pastores, outros para apóstolos. E, através da dança, você faz o quê? Você não prega a palavra? Exatamente. Através da expressão? Por isso que tem vários tipos de dança, né? Por exemplo, hoje a nossa dança, a gente na igreja costuma falar que é aquela coreografada, né? Que a gente monta a coreografia e dança. Mas tem vários outros tipos de dança. Tem a dança contemporânea, que você não ensaia e é muito mais artística, assim, né? Expressiva. Né? Tem a profética, dança profética, quando você tá profetizando cura, libertação. Então, tem vários tipos de dança que faz hoje na igreja. Que nem eu falo pro pessoal, assim, a gente tem muito que aprender ainda. A dança da nossa igreja tem muito que aprender. Que talvez, assim, se hoje a gente usasse mais a dança espontânea, assim, deixar realmente o Espírito Santo usar, fazer passo que realmente não é ensaiado, talvez seria, 1000 vezes melhor a presença, a comunhão, o relacionamento, diferente de quando você... Porque quando a gente monta a coreografia, a gente fica preocupada em errar mesmo, é normal. Então, por exemplo, a gente faz um passo, exatamente, e erra, mas... Então, fica preocupada, será que o louvor vai cantar assim, do jeito que tá na música? Será que vai mudar? E isso, querendo, não é uma coisa ruim, que aí você fica preocupada e, vou errar, e as pessoas vão ver, e acaba aqui deixando por último a presença. Então, é algo que a gente tem que trazer pra nossa igreja, né? Eu falo também pra eles, assim, que eu queria muito fazer um congresso de dança, né? Eu vou fazer ano que vem, o pastor de São ainda não sabe, mas eu vou fazer. Tá sendo ouvido. Ele desfrutar. E aí eu queria muito, assim, colocar vários tipos de dança, assim, pra gente sair da nossa casinha, né? Do comodismo. Sim. E que responsabilidade, né, cara? Eu fico pensando, assim como o louvor, né? Porque eu falo que são os ministérios mais cobiçados são aqueles em que a gente vai pro holoforte, que é o louvor, que é a dança, que é o teatro. Porque ou a gente entra na intenção de vou ver se eu gosto, se é legal, nananã, ou de, cara, não, eu quero fazer isso porque eu quero que as pessoas conheçam o meu talento, né? E precisa entender o real sentido disso, né? Qual é o nosso papel ali na igreja. E tomar muito cuidado porque o nosso ego pode levar a gente à ruína, né? O que a gente falou no começo, né? A intencionalidade do que você está dançando, né? A dança pode virar uma idolatria? Pode. Mas a dança também pode virar um louvor. Então vai de qual que é a sua intenção, né? Ou simplesmente ser uma dança sem sentimento, apenas um passo que você ensaiou e você se reproduz. Né? Então a gente precisa realmente tomar um extremo cuidado, porque nós estamos levando a palavra do Senhor. Sim. De diferentes formas, mas nós estamos levando a palavra do Senhor. Sim. Né? E é isso que talvez vai chamar a atenção de uma pessoa que foi a primeira vez na igreja. Né? A gente não sabe como que está sendo visto. Então por isso que nós devemos tomar um cuidado. Acho muito importante o congresso, porque tem várias pessoas com diferentes pensamentos na igreja. E quando a gente faz um congresso, mostra que também é uma forma de louvor ao Senhor.
É extremamente importante. Eu acho meio grosseiro quando fala, não é um ministério. É grosseiro. Por que não é um ministério? Né? Se há pessoas engajadas, se há pessoas sendo transformadas, se há pessoas se dedicando àquilo, né? Para mim, ministério é dedicação, é sacrifício. E, cara, eu acho que você entrar num grupo de dança, né, da sua igreja, né, e você, parar o seu tempo ali para ensaiar, para buscar ao Senhor em prol disso, é um ministério. Você não tá fazendo pra você, tá fazendo pro Senhor. Né? Então, eu acho que é meio que uma arrogância falar que não é o ministério, que não... o louvor não é o ministério, a dança não é o ministério. Não, peraí, o teatro não é o ministério. Não, é sim, cara. A palavra tá sendo pregada, a palavra tá sendo... o ide do Senhor está sendo feito, que foi o mandamento que ele deixou pra gente, né? Ide, pregar ide e levar... Como é? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Até deu um branco. Entendeu? Então o ID do Senhor está sendo feito através da dança, através do louvor, através do pastoreio, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou falar pra vocês, não é fácil, viu? Tem pessoas que pensam que, tipo, só vai lá, monta uma coreografia, que não sei o quê. Mas tudo você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, tem que tomar cuidado com a roupa que vai vestir. Tem que tomar cuidado com como que você fica olhando pras pessoas quando você tá dançando. A coreografia pra montar também tem que tomar cuidado. Então, se você não se atentar, às vezes a música tá falando, sei lá, céu, você tá fazendo passo, você tá apontando pro chão. Entendeu? Então tudo isso é bem cuidado. As roupas também. Então, por exemplo, dia de Santa Ceia é de lei usar branco, tem que tomar cuidado. Vamos usar branco, vamos usar vermelho. As roupas são bem separadas, assim. Até os véus que às vezes a gente usa, que a nossa igreja não usa muito véu, não usa muito pano. Mas até pra cada véu tem um significado, né? Então, por exemplo, você vai usar um véu vermelho, tá falando sobre o quê? Sobre sangue. Vai falar sobre um véu... Vai usar um véu branco, tá falando o quê? Sobre santidade. Vai usar um véu, sei lá, verde, tá falando sobre renovação, né? Restauração espiritual. Então, tudo tem um significado. Então, assim, é que as pessoas de fora não vê, só quem tá dentro vê mesmo. Então, por exemplo, se a gente dançar, eu sou livre com pano preto, tá totalmente errado, entendeu? Então, assim, só quem tá na dança sabe o significado. Talvez quem tá fora acha que é só pegar qualquer pano, mas tudo tem um significado. Mas eu acho que isso é em tudo. Eu falo isso pras meninas da mídia também. Às vezes eu ouço a galera falando, não, o som aqui tá bom, tá bom. Não, cara, vocês estão aqui pra servir quem tá lá dentro da casa dele, doente, no hospital, e que não pode ser alcançado pela palavra de hoje. Mas o que eu falei isso pros jovens na escola bíblica, isso é um copo de veneno. Se eu der esse copo de veneno pro Pablo, segura aqui o copo de veneno, Pablo. Não tá fazendo mal pro Pablo. Isso só vai fazer mal pro Pablo se ele tomar o veneno. E assim é com o que a gente vai ouvir, né? Sempre tem aquele que não quer fazer nada, que tá acomodado e que vai achar um jeito de criticar, né? A igreja é imperfeita, não adianta. E sempre vai ter Mical que vai duvidar, que vai se preocupar, o outro que vai falar, essa blusa tá muito curta. Não sei por que a leg é na canela e não no pé? Exatamente. Pior que tem. Mas, tipo assim, aí, irmão, tá tocando de calça na canela. Esses dias, não sei quem veio falar, porque não sei o que. Eu falei assim, cara, vocês só reclamam. Agradece. Se a mídia posta foto na segunda, reclama. Se posta foto do domingo à noite, reclama, porque só vai ver na segunda de manhã. Cara, olha um pouco pras pessoas que... Porque, assim, seria muito confortável sentar e ouvir o pastor ministrar e ser ministrado e ouvir o louvor, mas as pessoas se dispõem a servir e sempre vai ter aquele que vai reclamar de alguma coisa. Então, o que a gente tem que pensar também nesse ponto vocês estão fazendo melhor através da dança, mas não se deixem contaminar pelos copos de veneno. Enquanto eles estiverem fora, tudo bem, não leva pro coração, porque senão a gente nunca vai exercer. E engraçado que quando eu entrei na liderança da dança, eu vi palavreados, tipo assim, frases tipo assim, que não sei o que a dança tem que acabar,
porque, né, a dança, porque a dança isso, porque a dança aquilo, porque tem pessoas que até hoje, como o Pablo falou no início, até hoje não acreditam na dança, então para muitas pessoas não tem que ter dança, não tem que existir dança, e às vezes eu fico pensando, o que é a nossa igreja hoje, por exemplo, dançar 1000 graus, sem a dancinha do, né? Não faz sentido. O que é dançar sobrenatural e não fazer um subirão como águias? Não faz sentido. Então, eu sou muito grata, assim, pela nossa igreja, porque pode ser difícil mostrar para as pessoas a importância da dança, mas a nossa igreja já entendeu. Os nossos pastores. E marca, cara. E marca. Quer ver? Vou dar um exemplo meu. E eu já falei pra você. Cara, a dança daquela música O Maior Pintor do Mundo. Nossa, aquela música é muito linda, linda, e se você né? pegar a coreografia, eu lembro até hoje de toda a intencionalidade que teve, vocês pegaram os pincéis, jogaram as cores. E, cara, se você vê, quem que traz cor pra nossa vida? Cara, é Jesus, cara. Quando você tem um encontro real com Jesus, cara, parece que as coisas começam a ter cor. A ter cor. Ter cor. A ter vida. E, cara, quando vocês colocaram o pano branco, né? E tinha as luzinhas, tinha um monte de coisa. Tinha um monte de coisa. Tinha as tintas. E, cara, eu vi ali, cara, o início realmente do mundo, sabe? O pintor construindo o mundo, dando cor ao que tinha que dar cor. E, cara, e Jesus faz isso na nossa vida. Ele dá cor no que tem que ter cor, ele dá luz no que tem que ter luz, e ele é o maior pintor do mundo. Então foi uma coreografia que vocês fizeram há muito tempo atrás, nem lembro. E, cara, me marcou, e quando eu falei, cara, foi muito boa. E uma outra coisa que eu penso, né, a Ju falou sobre essas músicas agitadas que hoje é marca da nossa igreja dançar, né, e que todo mundo sabe já. E é muito doido porque eu fico pensando assim, eu já tive tempos de chegar na igreja destruída porque a gente é ser humano e mesmo sendo ministro, estando na liderança, vão ter dias que a gente vai estar despedaçado. E aí toca uma música dessa e é inevitável, o nosso corpo chama pra dançar. E aí quando a gente ouve 1000 graus de unção e começa o som da festa, vai subir, todo mundo levantando a mão, você não vai sentar na cadeira mesmo despedaçado. Você não vai sentar na cadeira e não dançar junto. Então, até a gente que tá tocando tem hora que dá vontade de tocar. Que dá vontade de tirar a mão, né? E olha a importância disso, né? O que a dança pode promover na vida da pessoa. A dança é avivamento. A dança é puro avivamento. É o que a gente não pode fazer em palavras, porque a gente pode passar 2 horas sendo ministrado através de uma palavra, mas às vezes a gente precisa, assim como de um abraço, de um gesto, cara. E é o papel da dança na igreja, é avivar o coração entristecido. E a dança faz a gente sentir isso mesmo. Eu lembro quando eu descobri que tinha pedra na vesícula e tal, e tava aquele medo, ai meu Deus, se eu dançar, a pedra vai descer, vai subir, vai fazer não sei o quê. E teve um domingo que eu tava bem, ensaiei e tal, e me deu uma crise de choro. Acho que vocês lembram disso, né? Do Pablo depois sobre o tá com dor, não sei o quê. Me deu uma crise de choro, por quê? Porque eu comecei a pensar que eu não podia mais dançar, que eu ia ter que parar de dançar, porque ia fazer mal. E eu lembro perfeitamente da minha mãe falando assim pra mim, você acha mesmo que Deus vai permitir que algo ruim aconteça com você fazendo o que ele escolheu pra fazer, o que ele te chamou pra fazer? Por que vai parar de dançar? Vai lá na frente. E ela me empurrando, assim, eu não querendo ir, ela vai logo, eu chorando. E eu acho que foi um dos dias que eu mais dancei, assim, sentindo a presença, assim, tipo, eu tô aqui mesmo pelo Senhor, para o Senhor. É o que a gente tem que fazer todo domingo. Mas tem dias que a gente tá destruída, tá com pensamento negativo, tá pra baixo, e é os nossos ministérios que salva. A dança salva, a coreografia. Uau! Que maluco, né? Acho que como foi o episódio de Natanael, né? Foi hoje tipo também esse, foi né? muito, muito legal. E, cara, acho que fica um alerta aí pra nova geração, pra quem vai entender aí qual é o seu chamado. Primeiro a gente precisa buscar qual é o nosso chamado. Não façam como eu, que zanzou em vários ministérios pra entender o que Deus queria de mim de fato. E segundo, não façam como a gente, que lá no começo falava, por enquanto eu vou ficar aqui, ou até eu casar, ou até eu ter um filho, ou alguma coisa do tipo, né? Façam isso com seriedade, entendam qual é a importância desse ministério. E Ju, eu espero que você continue sendo usada, que Deus continue ministrando no seu coração e através do seu corpo, na vida das pessoas,
e que o Nova Geração seja espelho da presença do Senhor dentro da Guerreiros, né? Amém. É um alerta também pra quem fica aí, tá ouvindo, que tá começando na dança, né? É difícil no começo, mas não desista. Deus honra aqueles que permanecem. Eu falo porque já tive momentos, como eu falei pra vocês, que eu quis sair, mas até hoje o Senhor me sustentou e eu espero tenho certeza, na verdade, que vai me sustentar por muitos anos aí. Até que minha filha nasce, entra na dança, ela vira líder e eu saio. Ela já criou o plano. Tem um cronograma já a ser seguido. Cara, é isso. Ju, muito obrigado por você ter topado participar com a gente, ter gravado com a gente, tá bom? Foi muito importante, tá bom? Acredito até pra quem está te ouvindo e tem um grupo na igreja de dança. Para quem talvez está querendo entrar no grupo de dança e talvez está indeciso. Então, acho que passou vários pontos aqui super importante, tá bom? Do ministério, o que é o ministério, o que é a dança na igreja, tá? E, cara, você que tá ouvindo, participe do ministério de dança da sua igreja. Sim. Dê valor aos ministérios que tem na sua igreja, tá bom? Porque Deus, ele se manifesta de formas diferentes a cada um, tá? É através da dança, através do louvor, é através da palavra, tá bom? E última coisa, né? Na casa do Senhor há a alegria e a festa. Não ache que nós... Quebra essa visão de que a igreja é um lugar cheio de doutrinas e chato, entediante. É muito agradável estar na presença do Senhor. É agradável como estes momentos aqui. Isso é a presença do Senhor, né? Olha o quanto a gente aprendeu hoje, o quanto a gente foi ministrado, né? Todo dia... a nossa alegria pode ser renovada. Então, quebre esse paradigma de que o cristianismo é algo chato, algo ruim. Há seus sacrifícios, porque a vida é difícil e a gente escolheu servir um Deus que sofreu perseguição e foi pregado na cruz do madeiro. Mas o jugo é suave e o fardo é leve com ele, e há alegria na casa do Senhor, né? E depois que a gente, só pra finalizar, depois que a gente entra, a gente não quer mais sair, né? Então, tipo assim, o que é os nossos domingos? Claro, tem domingos que a gente não quer muito cansado, né? Né? Mas o que é os nossos domingos sem estar na presença, né? Tem um versículo que eu não sei se eu vou lembrar muito bem, acho que é Salmos 30, 11, alguma coisa assim, mas que diz, né? Mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Caramba, ela sabe o salmo inteiro, precisa ir. Isso mesmo. Deixa eu só muito bonito. Ver a referência aqui rapidex. E galera, mesmo, enquanto a Rebeca vai achando aqui os salmos, é isso mesmo. Tá bom? É Salmos? 30, 11. Salmos 30, 11, tá bom? Depois você lê aí na sua casa. Cara, muito importante, muito legal. Achei um episódio super informativo, até pra quem não é da dança, tá, Ju? Ter um olhar diferente pra quem está dançando. Sim, tá? Quebrar aí alguns preconceitos, alguns paradigmas que às vezes a religiosidade traz. Não é nem o cristianismo, é a religiosidade que acaba trazendo esses pontos, esses olhares aí que precisam ser mudados. As doutrinas humanas, né? O nosso mau hábito é colocar acima do que Deus quer as doutrinas humanas, o que a gente prega como certo ou errado moralmente, né? Amém. Seguinte, só relembrando, tá bom? Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, nossas plataformas de áudio. E é isso, galera. Muito feliz, um episódio de muita sabedoria aí, e que Deus te abençoe grandemente no seu ministério dia após dia, tá bom, Ju? Divulgação, né? Qual é o Instagram da dança? É verdade. Nova Geração 2022, alguma coisa assim. Deixa eu confirmar aqui para não passar aí, galera, errado. Porque é importante. Entrem lá, olhem o trabalho do Nova Geração, né? Exatamente. A expressão do louvor a Deus através do corpo deles. Nova.G2022. Sigam e acompanhem aí. Porque vai ter congresso. Se você quiser, se você for de Itaquá, manda um oi lá pra Ju lá. Só vou ver a data certinho. Começar a pensar na galera aí que vai vir dançar. Amém? Falou, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu!